O hub aéreo do Sal não estará em risco porque está montada uma estratégia a qual o Governo acredita e porque existem estudos que demonstram claramente que o Sal continua a ser o epicentro de uma estratégia de desenvolvimento de uma plataforma logística aérea em Cabo Verde. Carlos Santos, Ministro dos Transportes e Turismo, assegura que não está em risco esta estratégia. O que estará em risco, provavelmente, é a sobrevivência da Cabo Verde Airlines, sublinha Carlos Santos, que avança que os dados terão que ser avaliados. O Ministro garante que é possível manter o hub do Sal sem uma companhia de bandeira, porque estudos vários já foram desenvolvidos e que demonstram que a construção de um hub é quase que uma obrigação desta geração. Porque veja que o hub não é um conceito que tem que estar única e exclusivamente associado a uma companhia de bandeira. O hub é uma plataforma de prestação de serviço para o setor aéreo. Da mesma forma que temos a Cabo Verde Airlines a utilizar o hub para fazer a distribuição de passageiros, poderemos ter também companhias, e aliás já tivemos ainda este ano, houve visitas de outras companhias que queriam transformar o Sal no seu ponto de apoio para distribuir passageiros para a América Latina. Portanto, não tem que ser simplesmente uma companhia nacional. O que eu digo é que relativamente à Cabo Verde Airlines, neste momento, ainda nós não podemos dizer taxativamente o que é que vai acontecer. O presidente da administração da Cabo Verde Airlines considera repentina a abertura das fronteiras de Cabo Verde e fala em passos cuidadosos numa jornada que será longa para revigorar a indústria do turismo no país e, uma vez mais, ligar os 4 continentes através do hub aéreo do Sal. Numa nota assinada por Erlander Svavarsson, a Cabo Verde Airlines considera esta abertura repentina das fronteiras de Cabo Verde um primeiro passo emocionante na longa jornada que tem pela frente para revigorar a indústria do turismo e a economia nacional de Cabo Verde. A companhia garante que está a envidar todos os esforços para regressar a operações eficientes e fiáveis assim que haja melhoria do cenário da pandemia. Um regresso que, salienta, será medido em função da abertura de fronteiras estrangeiras e do aumento do fluxo de passageiros. Quanto ao conceito de hub, eu continuo ainda a elaborar em algum erro. Lita foca, mas hub apenas tem a ver com a nossa companhia de bandeira. Não, quem que está a alimentar hub, não só a companhia de bandeira, mas outras companhias internacionais, Sr. Deputado. Portanto, no outro foco de Cabo Verde Airlines, que ali que foi um grande erro de nós, porque o nosso setor aéreo, toda a nossa compreensão do setor aéreo é apenas Cabo Verde Airlines. Não, é muito mais do que isso, e é aí que nos falha. Eu acho que sim, há questões que devem ser discutidas. Que compromissos o Governo assumiu no âmbito do acordo parasocial com a Islândia? Temos que saber. Nós não sabemos. O Governo tem essas informações. Que compromissos assumiu? Onde estão os aviões? Também o Governo sabe. Porque inicialmente foram a Miami. Não sabemos se saíram de lá. Vão voltar ou não vão voltar para Cabo Verde? Também temos que saber. Circulam informações que os aviões já foram vendidos. O Governo tem que dizer-nos sim ou não. Foram vendidos ou não foram vendidos. Ouvimos uma informação do Conselho de Administração da Cabo Verde Airlines a dizer que o Governo teve uma decisão súbita e repentina, demonstrando claramente que não está de acordo com a decisão que o Governo tomou. Eu acho até que, desrespeitando o Governo, porque este assunto, no meu ponto de vista, não deve estar no acordo parasocial. Quando o Governo abre ou não abre fronteiras, não deve estar naquele acordo com aquela empresa. Eu acho que não, porque aqui abrir fronteira ou não é uma questão de soberania e o Governo não tem satisfação nenhuma a dar a uma empresa ou ao Conselho de Administração. Mas o Conselho de Administração disse que o Governo abriu a fronteira de forma súbita e repentina. A mesma coisa que dizer, eu não estou em condições de assumir as responsabilidades que o Governo quer me dar agora. Não contem comigo. É a mesma coisa que dizer isso. Mas isso não tinha absolutamente nada a ver com ele.
eu acho que é uma interferência até estranha e irresponsável nos assuntos da governação do país, da soberania do país. Portanto, o governo decide que abre ou não abre fronteira, abre, ponto final, e não há mais ninguém que com responsabilidade para isso. Quando vão pagar os 48 mil contos? Eu estou a fazer esta pergunta há mais ou menos 3 ou 4 meses. Quando é que vão pagar? Eu estou preocupado porque o dinheiro é nosso também. O dinheiro é nosso, é dos cabo-verdianos. E eu sou cabo-verdiano. O preço é barato, mas que nos paguem. Que nos paguem, pelo menos. É barato, mas que nos paguem. Quando é que nos vão pagar? Qual é a nova solução desenhada para transporte aéreo nacional? Vamos ter companhia de bandeira de novo ou não vamos ter? E com relação aos trabalhadores? Os trabalhadores estão numa situação aflitiva. Todos os funcionários do Estado ou privados no país, em Cabo Verde, neste país que não tem muitos recursos, precisam do seu salário. A empresa é uma empresa privada, 51% é de capital privado. As decisões de gestão sobre onde os aviões podem parar ou não é uma decisão do Conselho de Administração de uma empresa que é privada, 51%. E nós, enquanto governo, quando tomamos as decisões sobre a reabertura dos voos, é uma decisão soberana. Nós não temos que consultar ninguém, nem de avisar ninguém. Portanto, nós tomamos uma decisão e as empresas vão ajustar o seu plano de negócios em função da decisão tomada soberanamente pelo Estado de Cabo Verde. Em relação aos aviões, os aviões, de facto, estão em Miami. E não é só para fazer manutenção de forma mecânica, não é? E eu tenho 3 irmãos que trabalharam durante 3 anos na Cabo Verde Airline, no serviço da manutenção. São técnicos muito qualificados. Contudo, nós aqui em Cabo Verde não temos a excelente para colocar no avião. Não é suficiente ter os técnicos. Temos que ter as peças. Caso contrário, como é que fazemos no meio da Covid? Como é que trazemos uma peça dos Estados Unidos para cá? Portanto, isso cria problemas de ordem prático que temos que ter a humildade e o caráter prático e pragmático e dizer, vamos deixar os aviões onde estão. E que seja bem claro, os aviões são da empresa de Loflidia, estão alugados. Portanto, não podem ficar aqui na placa para ser objeto de visualização do povo, né? Quer dizer, infelizmente não é possível, né? Portanto, em termos de comentário feito pela empresa sobre a abertura da fronteira, como é óbvio, o governo não tem e nunca vai consultar com qualquer empresa que seja para determinar uma questão que é da soberania. Abriu a fronteira, a empresa deve-se focar na operacionalização dos transportes aéreos. E mais nada. Qualquer outra consideração não é bem-vindo. Temos o Estado de Cabo Verde acionista, mas temos o Estado de Cabo Verde como governo soberano, agora que decidimos abrir a fronteira. Agora a empresa, quando estiver pronta, operacionaliza os voos. Por agora, é isto que podemos dizer, porque, repare, é uma consulta que nunca mais acabaria. Porque temos que consultar com qualquer pessoa que seja? Então iremos consultar também com a TAP, com a Air Senegal, isso não é possível, portanto, isto está fora de questão. O modelo do hub de transporte aéreo foi demonstrado aqui, foi claramente sustentado com os dados apresentados pelo ministro Carlos Santos, tem tido um impacto muito positivo. O modelo funciona. Por causa da Covid, o modelo neste momento está suspenso. Eu vos garanto que o modelo retomará. Como já foi aqui avançado, estamos numa fase de paragem do modelo que tinha sido pré-estabelecido, que nós temos de encontrar uma solução que possa permitir aqui a convergência
de posições e a convergência de interesses para viabilizar a empresa. Nós, o Governo de Cabo Verde, já foi aqui referenciado, nós entendemos em como um negócio, o tal plano de negócio, é o impacto que foi aqui referenciado. A CVA, em 2019, representava qualquer coisa como 8% da riqueza nacional. Isso é negócio. São impostos, são empregos, são faturações para vários stakeholders que prestam serviço para a CVA. Este é o impacto sobre a economia. Infelizmente, isto agora desapareceu e nós temos que trabalhar para recompormos esta evolução futura. Nós temos que pensar, mais do que em processos, quais são as soluções, qual é o pensamento estratégico que podemos colocar sobre a mesa para que Cabo Verde possa conseguir manter o conceito de hub neste novo contexto e neste novo enquadramento. Se nós queremos ter uma empresa que inicialmente o Estado tinha decidido sair do capital totalmente, nós já informamos em como esta solução hoje é praticamente impossível. Se o Estado sair da empresa, dificilmente teremos condições para viabilizarmos a empresa de forma sustentável nos próximos tempos, sobretudo a curto prazo. O Estado tem de repensar a sua estratégia inicial que tinha sido montada para o caso da CVA e nós temos de olhar para isto com um sentido de responsabilidade. Se o Estado quer manter uma companhia de bandeira, se o Estado quer ser parte nas decisões da empresa, o Estado tem de assumir riscos e o Estado tem de pagar. Ora bem, os transportes para um país arquipelágico como Cabo Verde é essencial para o seu desenvolvimento. As ações que Cabo Verde tem, praticamente, aqui ficou provado pela boca do Sr. Ministro, não tem nenhuma força nas empresas. Quer dizer, podem fazer, desfazer, podem ter, inclusivamente, dizer que ainda não é o tempo para abrir as fronteiras, podem tudo dizer, por exemplo, que vão encerrar os transportes. Há cerca de 2 anos disseram isso, e Cabo Verde fica refém de empresas porque tem que ser as empresas e as ações que Cabo Verde tem lá não fazem falta. É só para emprestar dinheiro. Quer dizer, convenhamos que nós temos que ter um governo que defenda os interesses dos cabo-verdianos. Efetivamente as coisas não correram bem, este acordo não tem condições, portanto, efetivamente, em Cabo Verde, o país não pode ficar refém de um parceiro que escolheu e por isso mesmo que fala com a tonalidade da voz que fala e aqui o governo vem claramente mostrar que o ambiente não é bom. O governo vem dizer que não, reabre as fronteiras, não tem que ouvir ninguém. Muito bem, diz muito bem, nós estamos do vosso lado. Se há problemas verdianos, nós estaremos do vosso lado. Agora, a verdade é que a empresa diz também que eles, da parte que lhes compete, só farão atividade quando as circunstâncias da pandemia estiverem efetivamente controladas. Portanto, não tem nada a ver. O governo anda a preparar umas coisas, mas assinou um acordo. Assinou ou não assinou esse acordo? Esse acordo tem ou não uma cláusula de confidencialidade que nem sequer esse acordo parasocial pode ser conhecido. Assinou ou não assinou? Está aqui. Tem assinaturas. Então a pergunta é se não assina esse acordo parasocial, onde que efetivamente está de Cabo Verde, fica de rastos. Não há nenhuma cláusula que proteja o interesse cabo-verdiano, senhor deputado Luís Carlos Silva. Nenhuma já que a cláusula de força maior, nesse ponto 1.5 está falando, expressamente, mas em caso de força maior, uma loft leader pode resolver o contrato. É que está falando o governo pode. É estranho que num contrato, porque se tem uma alteração de circunstâncias, qualquer das partes pode pedir redução ou redução do contrato. Que o governo de Cabo Verde está sendo uma coisa onde que é só outra parte que tem todos os poderes, tem todos os direitos e a nossa não nunca tem. E no fim desse debate, está claro, nesse momento ali, portanto, um governo, na maioria, que tem resposta para dar cabo-verdiano sobre efetivamente o que acontece nesse processo de privatização do TSF. Muito obrigado, Sr. Presidente. O conceito de força maior naquele contrato e em nenhum contrato se aplica de forma unilateral a uma parte só. Isto não existe. Isto não existe em nenhuma parte do mundo. Não é verdade. Portanto, é também
prática internacional, mas em todos os contratos, em todo engate privado e um Estado, aquilo que é chamado Non-Disclosure Agreement. Ou seja, Non-Disclosure Agreements, NDA. Portanto, vou explicar. Tenha calma, vou explicar. Fica tranquilo, vou explicar. Né? A palavra Non-Disclosure Agreement, ou seja, quando eu, como entidade privada, eu partilho uma informação minha, da minha empresa, com o Estado, e eu peço ao Estado para assinar que não vai partilhar com outra empresa. Porque não faz sentido. Eu tenho que proteger a minha estratégia. Não há nenhum segredo que está a ser escondido ali. É prática normal em todas as partes do mundo. Mas o futuro da TACV é um futuro que o Governo também já disse, que a companhia vai continuar, que nós vamos continuar a apostar na TACV, que esta companhia deve recentrar os seus objetivos no curto prazo, olhar para a diáspora e para o turismo, que deve redimensionar a empresa, sim, porque há uma retração na procura. Também não é o Governo que está a induzir isto, mas sim esta realidade, e é uma realidade que também está a ser feita em países, e designadamente como a TAP, a Lufthansa, também estão a fazer a mesma coisa, ou seja, redimensionamento, que nós vamos salvaguardar os interesses dos cabo-verdianos e dos contribuintes cabo-verdianos nesse processo negocial, e que muito brevemente nós teremos um anúncio sobre a companhia Cabo Verde Airlines, com a aposta do Governo. Objetivamente e obviamente que o Governo terá que intervir neste processo, tendo em conta o dia, a Cabo Verde Airlines deixou de ter vendas, mas continuou a ter custos. Inevitavelmente terá que haver uma intervenção do Estado, uma intervenção do Governo, que não é algo que está a acontecer só em Cabo Verde, é algo que está a acontecer em todos os países. E é uma recomendação da ICAO e da IATA, porque se não houver uma intervenção dos governos e do Estado, muito dificilmente essas companhias conseguirão. Não é o Governo que está a dizer isso, é a IATA, é a ICAO que está a dizer. Portanto, esta é a nossa mensagem que queremos transmitir, uma mensagem de confiança para todos os cabo-verdianos e para todos os contribuintes cabo-verdianos. Muito obrigado.